E aí, muito boa noite para você. Gente, olha só, um assunto importantíssimo no programa de hoje. Por que está aumentando o número de casos de diabetes infantil? Existem várias teorias, né? Mas não é novidade que a questão alimentar e o estresse aumentam as chances da doença aparecer. Diabetes é uma doença autoimune e já se pode dizer que a doença é quase uma epidemia. Vamos esclarecer tudo no programa. Você que está aí é meu convidado, minha convidada especialista para o programa de hoje. Então, tem cozinha. Cozinha hoje, chocolate, né? Para diabetes, todo mundo adora. Pode sim. Tem um jeito de fazer, né? A Vanessa, que é a nutricionista, tá lá. Daqui a pouquinho ela vai ensinar como é que faz o cupcake. Não é isso? É. Agora, Levimar, me conta. Tá crescendo mesmo, aumentando? Pelo que eu estava lendo, o Brasil é o 4º país no mundo. E número de pessoas com diabetes é coisa demais. É muita coisa. Primeiro, boa noite, prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Muito bom mesmo, mas realmente a gente vê essa incidência aumentando. É alarmante, né, o número de diabéticos. Então a gente sempre conseguiu explicar o motivo de estar aumentando o diabetes do tipo 2, que é aquele que antigamente era só do adulto. E agora a criança também está tendo, né? E muito, né? E muito, porque as crianças estão mais obesas. Segundo um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem mais de 30% com crianças de sobrepeso. Então, esse sobrepeso é o responsável pelo incremento do diabetes tipo 2. Só que as estatísticas mostram que também está aumentando a incidência de diabetes tipo 1 no mundo. Tipo 1 é aquele que a criança já nasce diabética? Na verdade, é aquele que você descreveu muito bem na abertura do programa, que é uma doença autoimune. Então, há uma destruição. Então, esse não tem como a gente prever. A criança pode ter logo como recém-nascido, mas a fase mais comum de aparecimento é quando ela está crescendo, naquele estirão do crescimento. E por que isso acontece? O hormônio do crescimento ele é hiperglicemiante. Na medicina a gente chama de hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento mesmo, é um hormônio contrarregulador da glicose. Então a criança tem a necessidade maior do hormônio, porque ela está em fase de crescimento, de estirão, e aí ela sobrecarrega o pâncreas. E nessa época o pâncreas começa a apresentar falhas, ele não consegue secretar a quantidade correta de insulina. E por que está aumentando isso também? Essa pergunta é intrigante. A gente vê algumas pesquisas, principalmente na Finlândia, que é o país que mais tem diabéticos tipo 1 no mundo, mas a gente vê que tem a etiologia do diabetes tipo 1 está relacionado a um possível vírus, né, o coxsackie-vírus, o vírus da própria rubéola. Alguns trabalhos falam até da ingesta do leite de vaca, mas a gente vê que a alimentação tem um trabalho bem interessante que mostra que a alimentação tem modificado. E isso muito, né? Muito, né? Os produtos pra industrializados. Pior, né? Para pior. Produtos industrializados, né? Junta com o nosso sedentarismo. E isso vai provocando uma mutação que, ao longo do tempo, está aumentando esse incremento, né? Eu até, para sua surpresa, Roberto, eu acho que essa estatística nossa, ela é até para baixo. A gente estima que no Brasil, a população brasileira, 14% a 15% da população que seja diabética. Se você pegar os pacientes que têm alteração da glicose, mas não são diabéticos, que a gente chama de intolerantes à glicose, esse número é muito maior. Pois é, mas eu fiquei impressionada de saber também o seguinte, de diabéticos mesmo, pelo que você diz, o seguinte, que a gente tem um número, né, no Brasil, mas mais uma metade que teria diabetes e não sabe que tem. Por que isso acontece? Isso é uma coisa que também nos entristece bastante. Só que estatística não é só o Brasil que goza disso, não. Nos Estados Unidos, que é um país ultra avançado, um país de primeiro mundo, 46% também não sabem. Então é falta de informação mesmo. Aqui chega a 49, quase e alguma coisa. Né? Então, Agora, como é que vocês fazem esse número, né? Quer dizer, como é que define isso? 49,5
das pessoas que têm diabetes não sabem. Como é que vocês chegam a esse número assim? Na verdade, são vários estudos, são estudos epidemiológicos, né? Porque a gente vê que o diabetes do tipo 2 é uma doença genética que passa de pai para filho, né? Normalmente pula gerações. Às vezes você tem um avô que é diabético, então o netinho pode se tornar diabético do tipo 2, e a gente vai fazendo uma correlação com as outras doenças, né? A hipertensão, que é a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, o aumento do ácido úrico, a obesidade centrípeta. Então, isso tudo que é isso, obesidade centrípeta? É a gordurinha da barriga. É a gordurinha da barriga. A tal da circunferência abdominal, né? A obesidade androide. As mulheres, né, têm a obesidade, normalmente a obesidade ginecoide, que é aquela silhueta parecendo uma perinha, já que nós estamos na cozinha da Roberta, né? Deus. Aquela perinha. Pera. Quibe, né? Quibe. Parece um quibe. A obesidade centrípeta, né, que é ruim, né? Que é ruim para todos nós, é aquela tipo maçã. Então, a mulher que desenvolve essa obesidade centrípeta tem uma chance, né? Obesidade tipo maçã, uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2. Além de doenças cardiovasculares. Sim. O diabetes é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Você tem uma ideia, a pessoa que tem diabetes já tem 16 vezes mais chance de ter um problema cardiovascular. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a glicose para não afetar nem o coração, nem os vasos periféricos, para a gente não ter nenhum problema com amputações e tudo mais. Agora, depois vamos falar disso. Amputação, cegueira, essas coisas todas. Mas você estava dizendo aí que o diabetes tipo 2, ele é genético. Mas o que a gente vê hoje que está aumentando demais, a gente já falou, as próprias crianças, né? Porque eu lembro, quando eu comecei isso com um programa aqui, 15 anos atrás, diabetes 2, olha como é que a coisa mudou em pouquíssimo tempo, hein? Muito, né? Diabetes tipo 2 era a pessoa depois dos 40 anos. 40, 45, né? Bem na idade adulta mesmo. Mas agora tá pegando criança também. Mas não vai além da genética, não? Essa questão de estilo de vida mesmo, alimentação, má alimentação e tudo mais? Sem dúvida, né? É um conjunto de fatores, né? Então, nós temos envolvimento genético, mas temos o meio ambiente. Eu acho que a responsabilidade a gente pode dividir aí 50% a 50% nesse sentido, né? Muitas vezes, eu lembro que num programa, há muito tempo a gente comentando sobre isso, falando de estilo de vida, eu dei um exemplo de um japonesinho que morava lá no Japão comendo sashimi, sushi, comida mais leve, né? E trabalhava indo para o serviço de bicicleta, né? E é transferido para os Estados Unidos. Ele aí ganha um carro grande, né? Passa a comer hambúrguer, né? Então, ele tinha genética lá no Japão e não desenvolvia, por causa da atividade física. E por causa do estilo de vida mesmo, o que ele comia, o que ele fazia e tal. Chega nos Estados Unidos, ganha o carro, o salário aumenta, começa a comer mais comidas, né? Os junk foods, né? As comidas bobagens, né? Os foods da vida aí, né? E desenvolve o diabetes. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. A gente, quando criança, lembra que a gente brincava para todo lado, corria, né? Hoje, até pela questão da segurança, as crianças estão praticando menos esporte. Estão ficando mais no videogame, mais nos tablets. Então, a gente tem que incentivar a prática da atividade física. Estou lembrando aqui agora que parece que no Japão há menos casos de câncer de mama para as mulheres, mas aí as japonesas vão para os Estados Unidos, aí começa a ter câncer de mama. Ou seja, a gente vê aí como que a gente está cuidando da nossa vida, a consequência que isso tem quando a gente não cuida direitinho, né? Agora é difícil, depois nós vamos falar disso agora. Gláucia, a Gláucia e o Levimar, eles acabam de lançar esse livro aqui, Bia e a Diabetes, né? Você é diabética? Sou diabética. Você descobriu, você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Você falou que você, assim, pirou, né? Chocou e ficou, ai, meu Deus do céu, acabou minha vida. Foi assim? No início Ou exagerei um pouquinho? Mas no início a gente fica realmente chateado, porque é um diagnóstico que assusta. E a ideia do livro é um pouco essa também, ajudar essas famílias, principalmente crianças, que recebem esse diagnóstico e o que fazer, orientar melhor, né? Buscar um médico, buscar um nutricionista, buscar o acompanhamento e mostrar, primeiramente, que a gente pode ter uma vida normal, que a gente pode ter um bom controle. Você escolheu, a gente já falou isso muito aqui no programa, né, Levimar, nesses 15 anos aí,
que diabetes pode ser um estilo de vida. Isso mesmo. Porque você passa a comer, se alimentar melhor, atividade física. Foi isso que você fez. Foi esse caminho que você encontrou para você, que hoje você acha assim, ó, eu tenho um estilo de vida bacana. Agora, você custou a encontrar esse caminho, quer dizer, se conscientizar que podia ser diferente do choque que você teve? Eu acho que no início a gente fica um pouco assustada e a família também. Mas desde sempre eu fui buscando um caminho que eu acho que com esse livro acabou sendo um resultado bom. Quando eu fui fazer minha monografia de especialização, eu busquei pesquisar sobre o diabetes. Então, como eu faço doutorado, fiz o mestrado, eu sempre Você fez o quê? Eu fiz uma pesquisa nas escolas públicas de Belo Horizonte. Como os professores, como a escola recebe o aluno diabético. Tá, mas que curso superior que você fez? Eu fiz letras, sou professora de português e literatura, né? Meu mestrado em educação e o doutorado agora em linguística. Sempre, então, eu peguei a diabetes e pensei, agora eu vou traçar um caminho que eu posso fazer com que a diabetes me ajude e ajude também outras pessoas. Que legal. E você conseguiu fazer, né? Quer dizer, como é que foi escolher o que eu vou dizer, né? Como é que foi esse caminho? Primeiro, esse livro, ele é um projeto do governo federal. Foi o IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, que publicou. Sim. Então, a gente teve uma tiragem de 500 exemplares e ele não pode ser vendido. Então, é um livro que foi distribuído nas bibliotecas de escolas para médicos, endocrinologistas e pediatras. E aí, o que a gente tentou mostrar nesse livro? Que qualquer pessoa pode ser, qualquer diabético pode ser feliz, ter uma vida normal. Então, a gente mostra isso através dessa menininha, essa personagem que a gente criou. Então, até o nome dela mesmo, Bia, é um nome que está contido dentro da palavra diabetes. Para a gente mostrar também a questão da aceitação. Por que está dentro? Explica isso. Essa questão da aceitação. A Bia e a diabetes sendo uma coisa só. Enquanto eu não me aceito como diabética, enquanto eu fico tentando esconder, não aceitar, não quero a insulina, enquanto eu fico tentando burlar esses caminhos, eu não vou ter um bom controle. Tudo vai ficar mais difícil. Com certeza. Agora, nós temos umas fotos aí. Vamos colocar a Amanda, aí você vai comentando por ali, você vê, ó. As fotos que ela pegou, acho que aqui do livro mesmo, né? Cadê? A gente vem mostrando que no livro a Bia é uma menininha que descobre que tem diabetes com 4 anos. Então, de cara a gente já fala que é importante ao médico ter um acompanhamento, né, com o endocrinologista, para ter toda essa assessoria. Então, aí o médico no livro, todo livro a gente vem mostrando o que é diabetes, qual é a função da insulina, né? Eu acho que a próxima ilustração deve estar mostrando ela indo para a escola, né? A mãe precisa ir à escola, né? Falar com os professores, atenção especial que essa criança precisa ter, alimentação, cuidado, se ela passa mal, uma crise de hipoglicemia, o que precisa ser feito. Aí, nesse caso, acho até bacana o Levimar aproveitar e até falar. No livro, a gente fala sobre o que há de mais moderno no tratamento, como ter um bom controle. E nesse pedacinho aí também... Isso é interessante, né? Aí foi um trabalho até que nós publicamos, nós ganhamos um prêmio de sítios alternativos de mensuração da glicose. E no livro a gente coloca a Bia fazendo a ponta de dedo, que é furando o dedo, em vez de ela furar o dedo, que dói. Furar o dedo dói mais do que aplicar insulina. Ela furando o lobo da orelha. Então, é uma alternativa que a gente conta no livro, que normalmente a gente só fala em palestra, né? Nas colônias a gente comenta que você pode usar esses sítios alternativos. Então, com a ajuda de alguém, dói muito menos se você furar. Onde mais, hein? Aqui na orelha, onde mais? Orelha, na região tenar, aqui na mão, né? Não sei se está pegando aí minha... Mas aqui é região tenar e hipotenar. Você pode usar no próprio aparelhinho, quando você fura, né? Ele vem com uma cápsula para você aumentar o diâmetro para perfurar tanto a região tenar ou hipotenar, ou no próprio braço também. Então, você pode usar esses sítios alternativos para não cansar. Às vezes as criancinhas chegam com os dedinhos todos machucados, né? E a queixa maior ninguém queixa de aplicar insulina. A aplicação de insulina dói mais na cabeça dos pais. Entendi. Né? Agora, furar o dedo realmente Pois dói mas ali a Bia, pela foto, a Bia, ela mesma está furando. Quer dizer, as próprias crianças fazem isso. Sim. Agora, eu estava pensando, quer dizer, esse livro também é orientador, Exatamente. né? É orientador para pais e professores, né? Porque eu sei que tem muito pai que também, quando sabe que o filho, descobre que o filho é diabético, ele também horroriza, aí corta doce, corta isso, corta aquilo. O que os pais têm que fazer? Você está falando, a gente está
lembrando aqui, corta de todo mundo, né? Que aí chega o outro lá que não é diabético, assim, lá em casa não tem mais nada, né? Que aí vira aquele complô, porque aquela família ficou diabética. Então, nessa fase inicial, que a Glaucia está ilustrando muito bem aí, há uma fase de negação, de queixa, né? Por que eu, né? Por que aconteceu isso comigo, né? Por que mais ninguém na família tem? E não tem que ter mais, não. Se tiver mais alguém, é coincidência. Não tem essa característica genética no tipo 1, igual nós falamos no início aqui. Então, é importante tratar isso com a maior naturalidade, mas com a importância que é uma doença, que se não for bem controlada, vai trazer complicações graves para a gente. Então, orientar essa família. A gente precisa de um acolhimento. Então, o médico, nessa hora, ele precisa ser muito mais um terapeuta. E se conseguir ainda a ajuda dessa equipe multidisciplinar, se tiver um terapeuta que entende de diabetes, encaminhar essa família. E muitas vezes encaminhar o papai e a mamãe. Eu faço uma coisa bem diferente no meu consultório, sabe, Roberta? Mesmo a Bia com 4 anos, eu peço para ela entrar sozinha a partir da segunda consulta. Os pais tomam um susto, né? Mas isso é tudo combinado. Você na primeira consulta entra o papai, a mamãe, o cachorrinho, a vovó, todo mundo que for, né? Aí a gente conversa, você ganha a simpatia da Bia, ganha a simpatia do cliente, e aí você faz um combinado com todos, né? Com o papai, com a mamãe, com quem estiver ali, com a criança. Ó, a próxima consulta você vai entrar sozinha. Quando eu for te examinar, a gente chama o papai e a mamãe. Tudo bem? Aí naqueles 5, 10 minutinhos, a gente sente aquela criança. O que ela está sentindo com diabetes? Como é que está sendo na escola? Algumas crianças querem contar para todo mundo, outras querem omitir. Então, eu sempre falo, é importante que um coleguinha só fique sabendo, ou 2, mas a professora também tem que saber, tem né? que saber. Por que ela tem? Ela falou de que tipo de crise que pode ter na escola que precisa da ajuda da professora ali imediata. Nossa, a pergunta sua, para mim, é a mais importante, né? Se a gente sair daqui hoje falando sobre isso e o nosso telespectador assimilar isso, a gente vai estar salvando vidas, né? A crise que mais nos preocupa é a crise de hipoglicemia. E o que é isso, assim, na prática? A criança sente? Como é que é? A hipoglicemia é uma queda da glicose. Poxa, mas o diabético, a glicose é alta? A glicose alta, ele pode ter uma glicose baixa se ele usar muita insulina, se ele usar mais insulina que precisa, se ele fizer muito exercício. Então, se naquele dia, por exemplo, ele aplicou insulina, alimentou, mas passou mal e vomitou, então ele não absorveu aquela glicose, se ele teve uma diarreia, ele não vai absorver tanto essa glicose, então ele pode ter queda de glicose repentina, né? Então, o que ele vai sentir? O primeiro sintoma são sintomas adrenérgicos, ele produz muita adrenalina, que são hormônios que elevam a glicose. Então, ele pode ficar mais pálido, ele pode ficar trêmulo, batedeira no peito. E a criança normalmente não sabe identificar isso. Né? Ela pode ter uma visão turva nessa hora. Então, a segunda sensação é a sensação que a gente fala de neuroglicopenia. Neuro, sistema nervoso. Glicose, penia baixa. Baixa de glicose no cérebro. Eu não consigo colocar a glicose no cérebro. Então, ele pode ter uma confusão mental. Ele pode ter um comportamento bizarro. Então, as professoras têm que estar atentas. Aquele menino que é mais agitado na sala e é diabético, na hora que ele fica quietinho. Então, não fica pensando que ele está com algum problema, né? Ele está com hipoglicemia. E a glicose pode cair, ele pode ter uma convulsão e até entrar num coma hipoglicêmico. Então, a primeira abordagem, você conhece uma pessoa, ela é diabética, e ela, você encontrou ela desacordada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é oferecer açúcar para essa pessoa. Mas é açúcar puro mesmo na colher? Puro, de preferência o açúcar líquido. Aquilo que você tiver, você vai estar salvando a vida dessa criança, mas né? Tipo dessa pessoa. Tipo o quê? Açúcar? Refrigerante? Um refrigerante? Se ela estiver inconsciente, se ela já estiver desacordada, eu não posso dar refrigerante, nada para ela engolir. Ela vai engasgar, né? E vai piorar o quadro dela. Pode ter uma pneumonia por aspiração. Sim. Então, o que a gente recomenda, o açúcar puro, se você não tiver um açúcar líquido na hora, um melzinho, você pode passar na bochecha dessa pessoa. Então, você vai abrir a boquinha e vai passar na bochecha. Deixar debaixo da língua, que essa aspiração vai ser rápida. Então, ela vai conseguir... Isso, o açúcar cristal mesmo, açúcar refinado, que você tiver. Que você vai conseguir elevar. Se essa criança só tiver com um comportamento, mas ela ainda estiver respondendo um comportamento estranho, então eu falei que a menina agitada vai ficar quietinha. Mas aquele que é quietinho, ele começa a chutar o colega, começa a rasgar, tem um comportamento bizarro, também pode estar com hipoglicemia. Então, se ele está respondendo ao comando verbal, né? Se está respondendo à chamada, dá alguma coisa... Refrigerante pode ou não pode? Pode dar o refrigerante nessa hora. Se é o que você tiver à mão. Então, eu sempre falo, não preocupa com o que você vai dar, não. Alguma coisa que tenha doce. Que tenha doce, que seja rápido. O que a gente pede é o seguinte, a gordura retarda a absorção
do açúcar. E você está precisando de açúcar rápido. Então, por exemplo, se você tiver um chocolate, não adianta, que o chocolate demora a fazer essa glicose subir. Então, um refrigerante tipo cola, um suco de laranja, um suco de uva, que faz a glicose subir muito, você vai estar ajudando essa pessoa. Eu prefiro que seja líquido, que é mais fácil de deglutição. Hoje a gente recomenda para os diabéticos carregarem isso na escola, um açúcarzinho líquido. Tem pastilhas de glicose também. Então você coloca isso debaixo da língua, rapidamente absorvido, e você está salvando uma vida. Mas se a gente confundir a glicose estiver alta, se ela tiver 300 e você colocou açúcar, ela vai para 380. E se ela tiver 50, você colocou açúcar, ela vai para 80. Você está salvando uma vida. Então, na dúvida, aplique. E mais algum tipo de complicação ou é esse mesmo? Esse dos sintomas de hipoglicemia é o mais grave, é o mais agudo, né? Os outros agudos seriam a glicose muito alta, que a gente chama de cetoacidose. Essa criança vai estar com um hálito bem cetônico, vai estar respirando com dificuldade, é uma respiração que na faculdade a gente chama de respiração de Kussmaul. É uma respiração profunda, cansada, parecendo de cachorrinho, que ele está colocando o ar para fora para tentar manter. E aí o que faz nesse caso? Aí nós temos que levar para o hospital, que essa pessoa precisa de ser, essa criança ou esse adulto precisa de ser hidratado, precisa de aplicar insulina para fazer essa correção. Mas você pode sentir aquele odor de maçã podre no ambiente. Então, se sentiu esse hábito, não vai dar açúcar, não vai subir mais ainda. Aí você tem que levar para o hospital, sim, né? E tentar hidratar. É por isso que a escola tem que saber. Com certeza. Olha aqui, gente, mais esclarecimentos. Daqui a pouquinho e tem receita ali na minha cozinha, tá? A gente volta já. Tchau.